Saudações, boa noite a todas, todos e todos que nos acompanham em mais uma oportunidade de desenvolvermos aqui uma conversa extremamente agradável, um webinar, um evento virtual, com o nosso grande convidado de hoje, o Dr. Manuel Nabor, doutor/pastor, que vai nos dar a oportunidade aqui de apresentar a todos que nos acompanham, a nossa audiência extremamente qualificada, as questões inerentes à Igreja Batista. O Religare, como sempre, trazemos a todos que nos acompanham, que é uma oportunidade de conhecermos o conjunto de crenças alheio, o sagrado do outro que é o nosso irmão, que está devidamente inserido na família humana. E nesta noite tão especial, vamos conhecer um pouco aqui do conjunto de crenças vinculado com a Igreja Batista, essa igreja histórica que tem um grande impacto na nossa história e também tem grandes elementos versados acerca da liberdade religiosa. E o Religare, em mais esta oportunidade de desenvolver esse conjunto de crenças com todos que nos acompanham, por meio da ótica do iniciado, daquele que é o sacerdote, e na noite de hoje, na qualidade do pastor Nabor, que será devidamente apresentado nos momentos posteriores aqui. Mas, antes de darmos início ao nosso evento de hoje, propriamente dito, agradecer a todos aqueles que nos acompanham, que confiam no nosso projeto, e tem tido a oportunidade, assim como nós do Religare aqui, em conhecermos um pouco mais sobre o sagrado alheio, o sagrado do outro. E, ultrapassadas essas questões iniciais, como o Religare somos uma grande família aqui, integrada por diversos membros, tenho a oportunidade, nessa noite tão especial, em dividir a bancada virtual com a doutora Laura, minha amiga querida, estimada, e cofundadora do Religare. Vou passar a palavra agora para a doutora Laura, para fazer a saudação da noite, e em seguida apresentarmos o nosso convidado. Doutora Laura, a palavra é toda sua. Boa noite a todos que nos acompanham. Como sempre, é um prazer, uma honra da nossa comissão estar aqui, nosso Religare estar aqui com vocês, tentando mais um tema que possa esclarecer a todos, que possa envolver a todos e que venham as dúvidas, que venham as perguntas e que o nosso convidado consiga chegar o mais rápido possível. Exatamente, doutora Laura. O nosso convidado está tendo um pequeno problema técnico, né? Eu já acompanho a doutora Paula aqui, a doutora Paula, ela sofre, assim como eu, com essas questões técnicas, e a doutora Paula, que além de ser minha amiga querida e também ser a minha parceira de bancada do Café Fundamental, ela também é uma adepta do conjunto de crenças da Igreja Batista. Então, acredito que ela está bastante entusiasmada para esse programa especial, hein, doutora Laura? A Igreja Batista é uma igreja muito tradicional, né, que traz suas raízes muito bem fincadas, seguidores muito, na verdade, fiéis e seguidores, né, dessa linha religiosa muito sérios, né, tanto líderes quanto adeptos, né, admiradores. Então, creio que o nosso doutor Nabor tenha muito a esclarecer, a somar, e sempre com muita diversidade de assuntos. Hoje temos aí temas muito interessantes. Agora, em época de pandemia, os problemas técnicos são inevitáveis, porque todos estamos, né, nesse tipo de veículo de comunicação, e as lives estão cada vez mais constantes, mais longas, com mais seguidores, mais adeptos, e acho que dá certo, né? No final dá tudo certo. Sim, com certeza. Ainda mais a gente tangenciando aqui as questões do sagrado alheio, o sagrado vai vir aqui proteger essa conexão abençoada e que possamos, e que o Dr. Nabor consiga restabelecer a sua internet e assim adentrar esta sala virtual
e poder possibilitar o conhecimento aprimorado acerca do conjunto de crenças da Igreja Batista. Eu tive uma alegria muito grande, doutora Laura, em conversar com o doutor Josafá, que também é um pastor batista. Sim. Ele está em outra live aqui, daqui a pouco ele já corre para cá, já conversei com ele nos bastidores. O doutor Josafá também tem uma grande história, muito digna, muito honrosa na Igreja Batista, e o quanto ele compartilhou acerca da liberdade religiosa no aspecto central como conjunto de crenças, e até a própria construção da Igreja Batista é sempre muito preocupada e muito atenta às questões da tolerância, do respeito, e principalmente em atender aos ensinamentos de Jesus, do Mestre Jesus, da divindade Jesus para muitos, né? Então, vai ser, sem dúvida, uma noite muito especial aqui. Estamos fazendo a sala para receber todos vocês e agradecer aqui aqueles que já saudaram, Dr. Elton John, que é o presidente da Comissão de Oratória de Osasco, um grande amigo, Dr. Igor Carvalho, nosso correspondente de Portugal, meu amigo, irmão, está fazendo mestrado em Portugal, doutora Laura. Olha que delícia. Eu iniciei meu mestrado lá, mas não deu para terminar ainda, mas eu ainda tenho que voltar e terminar. Mas como eu acabei de terminar um aqui, eu já estou pensando num doutorado lá. Mas essa época de pandemia meio que complicou a vida de todo mundo, né? Sim, de fato, de fato. O doutor Nabor, a todos que nos acompanham aqui, já me mandou mensagem, ele teve uma queda de energia, mas já está chegando, ele está fazendo toda a conexão ali pelo seu 4G, até onde eu compreendi e consegui receber as informações. E tão importante quanto isso, né, doutora Laura, é ter a clareza do que é o religare, né? O religare, como o próprio nome diz, essa possibilidade de reconexão com o sagrado, né? E nessa noite tão especial, falando de conexão, traremos aqui o doutor Nabor para trazer o conjunto de crenças da Igreja Batista, como falamos anteriormente. E seria interessante se aqueles que nos acompanham aqui, o grande amigo Dr. Elvis chegou também aqui, sempre acompanhando o religare e trazendo o seu carinho e a sua interação. Que vocês deixassem as suas perguntas iniciais, uma coisa que eu tenho observado muito, doutora Laura, perdoe, a questão da interação das pessoas que nos acompanham aqui e trazem essas perguntas a serem respondidas. Muito importante a interação de todos vocês e agradecer a credibilidade e a confiança que vocês depositaram no Religare e em nós aqui, em estar conosco mesmo com essa questão técnica emaranhada aqui. Agora sim, está conectando. Ó, o Sagrado sempre atento às nossas preces, né, doutora Laura? Ele já está se conectando ele nunca nos abandona, né? Nunca, jamais, jamais. Eu gosto muito da fala do padre Ricardo, que esteve aqui representando a Igreja Católica Ortodoxa Ucraniana, que ele diz que, independente do método que se busque trilhar o caminho do sagrado, o que de fato importa é a meta, né? O foco de alcançar o sagrado. Ele colocou de uma forma muito linda que as religiões seriam métodos sistematizados a alcançar o sagrado. Eu achei de grande valia, respeitando, logicamente, a conexão com o sagrado que cada pessoa acaba desenvolvendo, mas acaba possibilitando um olhar muito rico, né? Eu achei isso muito conceitual, né? E para nós, principalmente para nós, operadores do direito, os conceitos são muito importantes, né? A gente partir de um conceito. E isso nada mais é do que um conceito, não é verdade? Isso. Doutor Nabor já está conosco aqui. Então, novamente trazendo aqui a referência ao nosso convidado, temos hoje a grande oportunidade de ter aqui o pastor e doutor Nabor, Manuel Nabor do Carmo. O doutor Nabor, pastor Nabor, aliás, né? Ele é membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil desde 98. Ele é o atual presidente da Associação Batista de Osasco e Adjacências, secretário executivo da Associação Batista de Osasco e Adjacências. Ele é pastor na Igreja Batista e Central de Carapicuíba. Ele presidiu pelo período de 2017 e 2018 da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sucessão Osasco e Adjacências. Possui bacharelado em Teologia
pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, no ano de 98. Ele é bacharel em Direito pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, e pós-graduado em Direito Tributário. E atualmente cursa pós-graduação em Direito do Trabalho. Doutor Nabor, conciliar o seu ministério e a advocacia, sem dúvida, é um grande desafio. Então, para nós é uma honra estar com o senhor nessa noite, viu? Por favor, pastor Nabor, enquanto a doutora Laura restabelece a conexão, faça a saudação a todas essas pessoas maravilhosas que nos prestigiam. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, porque não é todo dia que você tem um pastor batista aparecendo para defender a sua denominação, né? Muito embora não seja... O senhor desativou o seu som, pastor. Só está funcionando. Renato? Agora sim, agora sim. Perfeito? Perfeito, tá ótimo. Não é todo dia que você tem a oportunidade, né? Eu acho que a pandemia veio para nos favorecer nesse sentido, né? Onde você pode, de alguma forma, contribuir, né, com o cenário, né, religioso, e nesse discurso interreligioso, que eu acho que essa é a proposta do Religare, fazer conhecidas as religiões, né? Eu acho isso muito bárbaro, isso muito bacana, coisa que eu diria que você só consegue realmente quando você tem alguém que se interessa pelo tema, né? E você tem sido um defensor desse discurso interreligioso, e mais do que isso, você tem sido um militante, né? E essa militância nos engrandece, e ainda mais no privilégio de termos você como presidente da nossa Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, daqui da subsecção da OAB de Osasco. Então, nós é que devemos agradecer, nós é que somos gratos, né, pela oportunidade que temos de poder vir aqui e participar desse canal que tem sido de contribuição para a liberdade religiosa, para o conhecimento, né, como um todo, de tantas denominações que muitas pessoas talvez só conhecessem por uma visão negativa. E vem o Religare e consegue apresentar uma religião, né, de uma forma positiva, porque você tem o seu sacerdote com a possibilidade de defender ou de falar sobre o seu sacerdócio. Isso não acontece em nenhum outro canal de direito e liberdade religiosa no Brasil. Isso acontece aqui em Osasco, né? Uma espécie de glossário, onde você tem a possibilidade de dizer um pouco sobre ele, conhecer um pouco sobre o outro, respeitando as divergências. Então, o privilegiado aqui sou eu. Muito gentil nas Agora palavras. Eu que não estou te ouvindo. Fico muito feliz. Fico muito feliz com a sua presença aqui, o seu comprometimento junto à nossa comissão e também como cofundador do Religare. É uma alegria tremenda tê-lo conosco. Mas, indo para o ponto, meu querido amigo, pastor e doutor, o pessoal está ansioso para conhecer um pouco mais, ou conhecer aqueles que não tiveram a oportunidade de sentar nos bancos dessa igreja maravilhosa batista. O que é a Igreja Batista? Tá. A Igreja Batista, do seu ponto de vista mais histórico, né, é uma igreja reformada. Ela surge ali no século XVII, né, num grupo que é denominado de Anabatista, e este grupo, de alguma forma, ele traz um critério já de liberdade religiosa, o que eu acho muito bacana, porque ele teve como seu cofundador um advogado, né? E esse advogado, né, ele cria uma espécie de ruptura com a mentalidade reformada da época,
porque você tinha um grupo de reformados de Genebra e você tinha a Inquisição, de alguma forma, de outro lado, essa briga entre reformadores e Igreja Católica. Vem o grupo separatista, né, de chamado descendência de Batista, né, ou Anabatista ou rebatizadores, e ele cria uma espécie de igreja onde o idealismo era você ter a separação entre o Estado e o clero. Né? A Igreja Batista vem com essa marca prioritária. Né? Tem no meu ponto de vista muito pessoal, né? Tem o seu defeito no seu nascimento, que é a ideia de rebatizar, né? Esse é um ponto de vista muito peculiar meu, né? Mas ela vem com essa ideia de inclusão. Ela dá a possibilidade de que o Estado seja Estado e a igreja seja igreja. Então, a Igreja Batista é uma das igrejas que ela levanta uma bandeira muito interessante, a democracia interna. Nos nossos bancos, cada membro tem direito de levantar a mão, de votar, de ser votado. Os pastores não são donos da igreja, eles são funcionários autônomos que servem a igreja até em que, em determinado momento, a sua assembleia, que é o órgão máximo, define se há continuidade ou não dessa relação pastoral. Então, na Igreja Batista tem uma coisa muito interessante. Os membros, eles podem dizer o que eles querem e o que eles não querem. E isso não é papel do sacerdote, isso é papel da membresia, da democracia. Então, um corpo geral de uma igreja batista, ela pode, por exemplo, vou criar aqui um tumulto, ela pode aprovar, né, que um de seus membros possa usar, por exemplo, uma tatuagem. Vamos imaginar. Você imagina que um jovem, ele queira colocar uma tatuagem, ele leva isso para a Assembleia, e se a Assembleia votar, aquela Assembleia tem autonomia, inclusive sobre a vontade do sacerdote. O sacerdote, ele não manda na igreja, né? Ele apenas conduz e administra. Quem tem a autonomia de conduzir seu corpo é a própria membresia. Isso é algo muito peculiar da Igreja Batista. Isso surge na sua história, isso nasce na sua história. Agora fui eu que estava sem som aqui. Já trouxe já deu para delinear um pouco, né? A doutora Laura tem perguntas, aqui tem uma lista de 444 perguntas. Vou ficar à vontade, doutora Laura. Nosso querido, ilustre doutor Nabor. Antes da doutora, me permita, Claro. Sim. Pois não? Antes da doutora entrar no assunto específico, é uma igreja cristã que crê em Jesus, então é uma igreja cristã, é uma igreja protestante, do seu ponto de vista histórico, né? É uma igreja que crê nas escrituras sagradas, crê na Bíblia, como sua ordem, regra de ordem e fé, e é uma igreja que tem doutrinas próprias, muito próprias e muito peculiar, mas comum a toda e qualquer igreja evangélica. Né? Não é uma igreja pentecostal, apesar de ter igrejas batistas que são pentecostais, a nossa igreja é a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Essa é a nossa origem, é isso que eu queria apenas pontuar. Por favor, doutora, perdoe-me. Imagina, quanto mais o senhor fala, mais nos esclarece, né, acerca da questão trazida. E o senhor estava dizendo... que eu achei muito interessante, apesar de ter tido aqui uns probleminhas técnicos, aí eu tive que logar pelo celular, peço desculpas aos presentes, porque eu percebi que o problema era realmente a internet, enfim. Loguei no celular pelo 4G, eu acho que está dando certo. Eu percebi, eu vi que, como o senhor disse, os pastores não são donos da igreja, tudo é levado a um conselho, um consenso. Então, diante dessa informação tão valorosa, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse nicho da tatuagem, se alguém
resolveu fazer uma tatuagem, tudo é consultado, é um consenso, pelo que eu pude entender. E eu gostaria que o senhor colocasse, nessa visão consensual da Igreja Batista, como seria a visão vamos dizer, eu não diria os excluídos, mas as pessoas diferentes, né, dentro de alguns padrões, como, por exemplo, os divorciados, que são divorciados ou vivem em união estável, né? Algum pode ter um casamento ainda, como dizem aí no papel, né? Juridicamente ter ser casado, o Estado Civil ser casado e viver a união estável com uma outra pessoa. Essa é uma questão. E, por exemplo, também os homossexuais. Qual é a posição da Igreja Batista diante dessas aparas, desses recortes? Se é que o senhor se sente à vontade de falar disso. Ok. Assim, a Igreja Batista, ela preza pelo lar, né? O lar cristão, na Igreja Batista, ela é formada por um homem, por uma mulher, que se casam, né? Então, na Igreja Batista não haveria espaço, por exemplo, para casamentos de homossexuais. Isso é um ponto meio de consenso na Igreja Batista. Muito embora os homossexuais, eles têm acesso aos cultos, eles têm acesso a toda e qualquer atividade da igreja, é proibido qualquer tipo de homofobia, é proibido qualquer tipo de preconceito racial, de crença, enfim. Isso é fato, isso realmente é uma igreja que se preza nisso. Eu lembro que no ano passado aconteceu uma menina candomblé, que ela foi espancada por um grupo de evangélicos no Rio de Janeiro, e um pastor batista que defendeu. Né? Foi o pastor batista que acolheu, foi o pastor batista que trouxe ali, eu diria até uma inovação para esse discurso interreligioso, né? Mas, do ponto de vista geral, como é que ficaria? Vamos passar primeiro pelos homossexuais. Os homossexuais, do meu ponto de vista, é um desafio não só para a Igreja Batista, é um desafio para toda e qualquer igreja, né? Todo e qualquer grupo sócio-religioso, independente da sua crença. Os homossexuais, eles sofrem preconceitos dentro do espiritismo, dentro de outras linhas, mas realmente no cenário religioso, principalmente neopentecostal, onde tem uma ligação direta com o sagrado do ponto de vista maligno, não é? De que uma pessoa que é homossexual, ela teria um espírito maligno, ela teria alguma coisa nesse sentido, não é? Isso os neopentecostais defendem muito isso. Isso já não é um pensamento da Igreja Batista. A Igreja Batista preza pela orientação sexual aos seus membros. Os pastores, a sua liderança, orienta sexualmente, né, dá uma orientação sexual para os pais, para que os pais possam, de fato, mas isso é papel dos pais, né? A gente diria que é papel da família. Mas, realmente, ainda é um tabu. Isso eu não posso negar. Dentro da Igreja Batista, o homossexual, ele tem acesso, tem liberdade, mas ele não teria direito, vamos dizer assim, de se tornar membro de uma Igreja Batista. Isso é um fato, né? Um homossexual, para que ele se torne membro de uma Igreja Batista, é necessário que ele renuncie esse seu posicionamento sexual. E isso agride, né? Isso afeta a alma, isso afeta a vivência, isso afeta toda a história dessa pessoa. E eu realmente me sinto, às vezes, desafiado, né, nesse cenário batista, porque realmente nós não temos ainda uma cultura de aceitação para a membresia, mas há uma cultura para a liturgia. Isso já se permite. Estar junto, caminhar junto, frequentar a igreja, participar dos seus acampamentos, participar das suas atividades inspirativas. Isso é possível. Não pode haver qualquer tipo de proibição.
mas está como membro batizado, assumidamente como homossexual, realmente seria... há um passo largo aí, que eu diria só mais algumas décadas que a gente terá, Renato e doutora Laura, né, essa retomada. Eu tenho um questionamento para os batistas que me ouvem. Vamos imaginar que aquele homossexual que ele colocou, que fez transformação no seu corpo, ele transformou o corpo, ele colocou, ele mudou a sua genitália, ele mudou o seu peitoral, ele se não tinha cabelo, ele passou a colocar, se tinha, ele tirou, enfim, e ele fez uma mutação no seu corpo que se torna impossível a retomada para aquele corpo de origem sem gastar uma grana muito alta. Como é que essas pessoas serão aceitas na igreja? Eu entendo que haverá um tempo em que essas pessoas se converterão à igreja e elas ficarão com essas mutações. O discurso batista é que o que muda é o interior. Mudou a cabeça, mudou o interno, o corpo vai permanecer igual. Mas realmente é um desafio muito grande. Divorciados, Laura, já há uma cultura de aceitação. Você tem pastores que são divorciados, você tem... isso interessante porque há 50 anos atrás não havia essa aceitação. Né? Eram muito discriminados, né? Na época do desquite, nós tínhamos jovens que ficavam desquitadas dentro da igreja e esperando que o desquite, vocês são advogados, vocês sabem disso, demorava 5 anos e o cidadão ficava 5 anos desquitado esperando que a lei viesse e lhe possibilitasse a possibilidade de casar. O que teve de gente dentro da igreja que foi casar no Paraguai e quando voltou, né, teve represália interna na igreja, né? E hoje já se venceu isso. Eu penso que, à medida que a lei vai melhorando, a sociedade como um todo vai melhorando, o comportamento social se melhora, reflete nas igrejas. Então, para os divorciados, não há tabus. Para os homossexuais, volto a falar, para ser membros, assumir cargos, inclusive ofícios, não teria essa possibilidade. Mulheres. As mulheres têm uma coisa interessante, Renato e doutora Laura. As mulheres na Igreja Batista, em alguns estados, podem ser pastoras. E aí, pasmem, qual é o estado mais machista do Brasil? Um deles é o meu, a Bahia. São Paulo, a Bahia, né? A Bahia é o estado machista. A Bahia. Vai vendo. A Bahia é considerado, o Nordeste é considerado terra dos machos, pois no Nordeste a Igreja Batista aceita a pastora. No estado de São Paulo, a Igreja Batista não ordena pastora. Então você percebe que o machismo não tem a ver com cultura, né? Não tem a ver com conhecimento. Tem uma outra formação aí que a gente precisa rever. Mas aqui no estado de São Paulo, a Igreja Batista não ordena pastora. Mas em outros estados, que culturalmente é conhecido como machista, você tem a ordenação feminina. Então, a mulher, ela tem espaço na Igreja Batista em alguns estados. No estado de São Paulo, Laura, é um estado muito machista. Olha que interessante, isso para mim foi... o senhor nos trouxe aí, para mim, duas grandes novidades. A primeira é essa questão de ter a possibilidade de haver pastoras, né, em determinados estados, ou seja, é uma questão regional, é uma política regional, certo? Porque isso, para mim, realmente foi muito inovadora, foi nova, bem interessante. E interessante que a Convenção Batista Baiana, Renato e doutora Laura, eu chamo Renato por conta da intimidade, eu vou ter que chamar a Laura também de Laura. Eu prefiro. Porque faz parte da mesma comissão. E é interessante que a Convenção Batista Baiana aceitou a ordenação feminina. E foi, assim, uma briga, né? E a Convenção Batista do Estado de São Paulo realmente ainda tem essa dificuldade, né? Eu, particularmente, eu acho que qualquer tipo de restrição de direito é um crime, né? Se nós estamos no campo do direito, a mulher hoje, ela ocupa espaços
em todas as esferas, né? Eu trabalhei numa multinacional e durante 15 anos essa multinacional foi dirigida por uma mulher, né? Então, como é que uma multinacional que tem 6 mil funcionários pode ter uma mulher, né? Mas uma igreja com menos de 600, 500, sei lá, 300 membros, 50 membros, não pode ter uma mulher. Quer dizer, a mulher não tem a capacidade de gestão. Há os defensores que vão dizer que é uma questão bíblica, tá? Existe essa linha que você não tem esse ofício sacerdotal na Bíblia, né? Você tem várias questões que estão na igreja e que, no meu ponto de vista, não estão na Bíblia. Por exemplo, os cultos de live, né? Nos tempos de pandemia de hoje. Os sacerdotes bíblicos não enfrentaram isso, né? Eles não teriam essa condição, né? Nós tivemos, por exemplo, implantação de ceia online, né? A ceia realizada de forma online, né? Tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Batista e outras igrejas. Isso não está na Bíblia. Então, à medida que o tempo passa, as igrejas e a sociedade vai evoluindo. Então, eu penso que é um direito que as mulheres ainda vão conquistar também no estado de São Paulo, né? Mas, como eu disse, eu estou dentro de uma ordem e essa ordem, eu acato sempre aquilo que a ordem determina, né? A gente, como um bom advogado, sabe bem disso, né? Porque até onde a ordem nos permite, nós vamos, né? Onde a ordem não nos permite, nós não vamos. Mas o meu pensamento, aliás, a defesa do pensamento é um direito meu, constitucional, que me assiste, isso ninguém me tira. Excelente, excelente, meu amigo. E ouvir você é muito especial, porque além de ser uma igreja com essa infiltração e com esse impacto que tem na nossa sociedade, demonstra que por trás do clérigo, né, do sacerdote, há um ser humano com seus anseios, com a sua história de vida, e por mais que tenha, assim, uma questão institucionalizada, como você bem trouxe, as pessoas, elas clamam por mudanças, e, logicamente, dentro de todo o conjunto de crenças e manifestações religiosas, há as alas um pouco mais conservadoras e as alas um pouco mais progressistas, versadas nas modificações e na atenção à modernização da sociedade e os incrementos que você bem trouxe na sua fala, meu amigo. Agora, conhecendo um pouco, tangenciando um pouco do conjunto de crenças da Igreja Batista, conhecendo um pouco da estrutura organizacional, e frente à brilhante pergunta da amiga Laura, vou ter essa liberdade de chamá-la de amiga Laura e amigo Nabor. Nesse momento, Nabor, eu gostaria muito de ouvir aqui, e é uma pergunta que eu tenho reproduzido já há alguns programas, por intermédio divino, intercessão divina da minha esposa, que é a seguinte, né? Nabor, eu gostaria de saber, agora do iniciado, do sacerdote, Nabor, como foi o seu chamado, como foi o seu encontro com o sagrado que lhe conectou de tal modo que você sentiu a necessidade de sair da qualidade de adepto, de membro que senta e colhe o alimento espiritual para ser aquele que provê a conexão com o sagrado. Conta para a gente essa história, meu amigo. Eu sou natural de uma família que tinha incidência dentro do candomblé, né, e dentro do catolicismo, né, aliás, a nossa família caminhava dentro dessas duas vertentes, né, socio-religiosa. E eu caminhei para o catolicismo aos 12 anos de idade. E quando estava no catolicismo já aos 12 anos, fiz todo aquele processo de primeira comunhão, enfim, todo aquele processo, de fato, para se tornar um membro ativo dentro da comunidade católica, né? Uma comunidade chamada de Santa Terezinha. Aliás, esses dias eu estava na Praça da Sé
e encontrei uma igreja católica de Santa Teresinha, né? Isso me retomou os meus primeiros momentos, né? Com a busca do sagrado, com a busca de Deus, enfim, né? E quando eu já estava aos 14 anos, né? Um colega nos convidou para frequentar, para visitar a Igreja Batista. E de fato, eu encontrei ali dentro daquela comunidade, uma igreja chamada Igreja Batista Memorial de Ilhéus, o pastor Paulo Lino é um pastor que também é advogado, né? Então você imagina o quanto teve influência, né, na minha trajetória de vida, né? Encontrar aquele homem com essa formação teológica e com a formação da advocacia, me inspirou também, né? Ele é advogado e economista, me inspirou a querer estudar, enfim. Me mantive ali dentro da igreja, me tornei líder de repartições, é uma igreja com quase 600 membros, aproximadamente hoje uns 800, enfim, quando chegou a completar 21 anos, já decidindo em qual faculdade que eu cursaria, eu procurei para o pastor quais seriam os seminários que a Igreja Batista tem. A Igreja Batista tem 3 grandes seminários no Brasil. Seminário do Norte, em Recife, Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Esses são os 3 grandes seminários do Brasil. E as igrejas enviam seus seminaristas para essas igrejas, para esses seminários, para essas instituições. E no seminário a gente mora dentro de um internato e a gente passa por um período de 4 anos a 5 anos estudando a teologia para que possa se tornar pastor batista. Então eu vim de Ilhéus para São Paulo exclusivamente para cursar a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Morei na João Ramalho, numa espécie de república para alunos, e isso foi me formando teologicamente, né? Depois você passa como uma espécie de seminarista, você trabalha nas igrejas de bairro. Então eu fui para as comunidades carentes, né? Fui para Capão Redondo, enfim, para a Cidade de Júlia, para essas comunidades ali na região do ABC, na região sul de São Paulo. Enfim, ali eu casei, ali eu busquei também a formação, é o que chama-se de concílio. Na Igreja Batista, depois que você se forma como bacharel em Direito, ou bacharel em Teologia, você tem uma sabatina. Essa sabatina é um concílio. E você passa cerca de 6 horas sabatinado para saber se você tem, de fato, as prerrogativas. Passou nas prerrogativas, aí você passa para a segunda avaliação, esperando que uma igreja te convide. Quando a igreja, lembra que a igreja é autônoma, que a igreja tem uma assembleia, a igreja, em assembleia, a igreja está sem pastor, ela, em assembleia, abre a possibilidade de chamar vocacionados. E ela chama cerca de 3 ou 4 vocacionados, e esses vocacionados passam pelo grupo, pregam nas igrejas, e uma assembleia decide quem vai ser o seu pastor. E ali eu fiquei na Igreja Batista, em Jardim Rosana, por 15 anos, né? Pastoreando uma igreja de bairro. E foi ali que eu me identifiquei para a área do direito, vendo as necessidades, carências, né? Eu nunca aceitei ser pastor de tempo integral e nunca aceitei ter a única base de sustento da igreja. Eu sempre trabalhei. Então, durante esses 15 anos, eu fui metalúrgico, eu fui operador de telemarketing e também pastor. E aí, enfim, por ajuda e orientação daquele meu primeiro pastor, eu fui para a faculdade de Direito e me tornei bacharel em Direito e sempre exerci as 2 funções. Hoje eu estou como um pastor auxiliar, né, por conta, inclusive, da responsabilidade junto às 82 igrejas da nossa associação. Eu não conseguiria também estar à frente de uma igreja por um tempo maior. Mas isso é algo que está se encerrando o ciclo agora de 2 anos. No próximo sábado, que você vai estar lá, né, Renato, na nossa assembleia, vou te mandar o convite, né,
para iniciar um outro ciclo que eu ainda não sei. Mas o meu contato com o sagrado se deu nessas 3 esferas, né? Primeiro na esfera espírita, né? Com familiares dentro do candomblé, depois na esfera católica, né? Ainda muito adolescente, e como adolescente eu vim para a Igreja Batista e, de fato, é aquilo que nós consideramos quando a gente passa um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Enfim, e a partir daí, realmente, a trajetória foi essa. Excelente. Espero ter respondido. Que saboroso. Que saboroso ouvir a sua história, o seu encontro com o sagrado, e os 3 encontros, como o senhor bem relatou, você bem relatou. E antes de passar a palavra para a doutora Laura, essa pergunta eu acho que ela emenda bem, Laura, se me permite, só chamei de doutora de novo, a gente fica alterando aqui, sempre atento, às vezes, às formalidades, e a nossa vida é uma vida formal, né? Todavia, amigo Nabor, pastor Nabor, me diga uma coisa, você julga que a sua transição por esses 3 conjuntos de crenças que são tão peculiares, tão de extrema grandeza, mas tão distintos entre si, fomentou a sua perspectiva de diálogo interreligioso? Eu diria que se deu a ideia do respeito ao discurso interreligioso, ele partiu de fato, uma vez que eu tinha uma avó, né, que era espírita, né, enfim, que estava ali dentro dessas bases, que eu tinha e tenho, né, familiares que são adventistas, que são católicos, assembleanos, enfim. E eu diria que a gente vai amadurecendo, eu acho que é isso, né? Porque o que é o discurso interreligioso? O discurso interreligioso é você respeitar o ser humano na sua crença, né? E isso, o seminário te ensina isso, né? Por exemplo, você imagina, eu sou pastor de uma igreja batista, e do lado, isso é muito comum na Bahia, tem um centro de Umbanda, né, na mesma rua. Você não pode fomentar os membros a entrar nesse centro e quebrar, né, os objetos religiosos daquele lugar. Você não pode orientar os seus membros, né, a combater a religiosidade do outro. O que você tem que fazer, eu acho que isso é interessante, é viver o cristianismo. Se cada um viver a sua crença, se cada um viver a sua fé, o mundo seria melhor, não é? O mundo seria interessante. Veja, eu mudei, né? Eu saí por esses 3 polos e me torno, de fato, um sacerdote batista já há muitos anos, mas isso se deu, eu diria assim, numa evolução graduante, né? Numa evolução, vamos dizer assim, respeitosa. Hoje, é lógico, como operador do direito, eu diria para você que eu tenho uma compreensão muito mais ampla, né? De que o outro precisa ser respeitado, de que o outro precisa ser valorizado dentro da sua crença. E isso me dá, de fato, uma base muito interessante. Eu costumo dizer que a igreja transforma a sociedade vivendo Cristo, e não brigando ou quebrando tabus dos outros, né? Eu não preciso quebrar o seu tabu para que a sociedade seja melhor. Eu preciso viver o meu tabu. Se eu viver o meu tabu e você se interessar por ele, né? Se eu viver o meu discurso, eu vi semana passada algo muito interessante numa audiência trabalhista. O advogado colocou um outdoor atrás da sua cabeça, escrito doutor fulano de tal, né? O juiz perguntou para o advogado, nossa, doutor, que chique, né? O que significa esse bando? Ele falou, vai que alguém que está aqui na audiência queira entrar com ação. Não é? Vai que tem uma testemunha interessada, excelência, você já vai ligar para mim. Acho que se cada um viver o seu, né, você não precisa agredir o outro, né? Viva o seu, sem agredir. Eu diria para você que o discurso interreligioso, respeitando o outro, veio com direito, não com a teologia. Muito bom.
Laura, amiga Laura, fica à vontade. Eu acho que isso caros amigos, porque aqui é gostoso esse espaço, porque a gente, apesar da distância e desse novo veículo, né, a gente termina acostumando, se sentindo tão perto, né, tão, como se estivéssemos aí numa mesa, tomando um cafezinho. E, bom, nessa toada sua, amigo Labor, estamos vivendo aqui dentro de um contexto cristão, que a Igreja Batista é cristã, né? E agora eu tenho um escasso, né, um parco conhecimento sobre a Bíblia, até porque eu gosto muito, né, da história cristã, né, do Cristo, né? Do Cristo. Então, mas pelo que a gente percebe, né, se Jesus passasse hoje por aqui, né, e ele não fosse assim reconhecido como Jesus ou tido como Messias, né, mas se ele fizesse coisas, tivesse atitudes revolucionárias, como eu entendo que ele teve na época, há 2000 anos atrás, né, 2020, mais precisamente, eu acho que talvez hoje olhássemos para ele como ele foi olhado naquela época, porque hoje tentamos até hoje correr atrás de alguns ensinamentos dele e nem sempre conseguimos. Na verdade, acho que poucos conseguem, né? Mas toda a história de Cristo teve um cunho político, né? Porque na época, enfim, tinha lá o poderio de um determinado segmento e ele era meio... Ele veio pregando o diferente, né? Então, teve no meu olhar, como já disse, né, de parco conhecimento da Bíblia em si, né? Eu tenho essa visão. Mas eu tenho aqui uma pergunta, uma colocação sobre... primeira coisa, nós estávamos na pergunta anterior, né, sobre os homossexuais e tal, e você colocou que não é aceito como membro ainda e tal, bebê, mas que a evolução da sociedade, na verdade, eu não diria a evolução ou não, eu diria as mutações sociais, né? Elas levam a situações que hoje, há alguns anos atrás, nós jamais imaginaríamos, não é verdade? E eu gostaria de saber de você o seguinte, dentro dessa questão do Cristo em si, tendo Cristo não só como, vamos dizer, uma pessoa sagrada, né? um Messias, enfim, algo assim, se a gente analisar a postura do Cristo naquela época, o mais apartado possível da religião, né? Do sagrado, nós poderíamos fazer um paralelo com o momento político atual e, já emendando com essa pergunta, há uma influência, porque na época Cristo foi muito influenciador, né? Há uma influência hoje dos sacerdotes das igrejas, ou mais especificamente da Igreja Batista, nesse momento político que nós estamos vivendo, inclusive eleitoral? Vamos lá. Há dentro da própria teologia, poucos vão falar o que eu vou dizer aqui, mas existe uma teologia, uma teoria que você tem o Jesus da fé e o Jesus histórico. Exatamente. E o Jesus da fé, né, é o Jesus mais celebrado dentro da cristandade. E esse Jesus da fé, ele é celebrado não só no protestantismo, mas também no catolicismo, né? Esse é o Jesus que cura, esse é o Jesus que salva, esse é o Messias, né? Mas pouco se olha para o Jesus
histórico, que é o Jesus homem, que é o Jesus que se envolve com as classes dotadas ou chamadas de classes afastadas, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de classes inferiores, né? Prostitutas, cobradores de impostos, que vivem às margens. Marginalizados, excelente. Excelente, né? Cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, né? No próprio momento, no momento ímpar, no momento último da sua existência, ele fala para um bandido, né? Hoje mesmo encontrarás comigo no paraíso, né? Esse bandido não passou por igreja, esse bandido não foi batizado, esse bandido não teve, não usou terno, esse bandido não teve uma Bíblia debaixo do braço, esse bandido estava ali e ele simplesmente reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Esse bandido virou para o outro, falou, né, tinha 2 bandidos, né, enfim, 2 ladrões, 2 salteadores, e um falou, olha, se você é o Messias, desce daí e vem e salva-nos, né? Ele talvez queria o Jesus histórico, né? E vem o outro bandido e diz assim, não, você não teme a Deus, estando no estado que está, e aí olha para Cristo e diz, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu paraíso. E Jesus fala uma frase que é fantástica, né, para aquele ladrão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E significa, isso quebra muito tabus, né? Isso quebra, isso é de um discurso muito rico, né? Essa fala desse Cristo. Mas eu gosto do Jesus histórico. É o Jesus das comunidades. É o Jesus que estava na comunidade de Mateus, que é uma comunidade judaizante. É o Jesus que estava na comunidade de João, que a tradição chama de evangelhos, né? Dialogando com as mulheres. É o Jesus que dialogou com a mulher samaritana. E quem era a mulher samaritana? Em João capítulo 4, Laura, essa mulher teve 5 maridos. E até o que ela tinha não era dela. Né? Ou seja, essa mulher marginalizada total, né? Essa mulher precisava urgente de um advogado, né? Porque Jesus vira para ela, vai buscar seu marido, né? Ela diz, Senhor, não tenho marido. Jesus vira para ela em João capítulo 4, falaste bem, porque você não tem marido, porque você teve 5, e até o que você tem não é seu. Quer dizer, uma mulher frustrada, uma mulher marginalizada, uma mulher, né, talvez até ali para aquela sociedade, uma mulher que ninguém queria por perto, e essa mulher volta e entra na comunidade de Samaria, dizendo, eu encontrei o Cristo. E a história nos diz que essa é a primeira missionária dentro do Evangelho de João, é a primeira mulher a divulgar o Cristo, uma mulher que teve 5 maridos e o que tinha não era dela, né? Bom, enfim, essa mulher, sem dúvida, viveu uma transformação interna. Esse é o Jesus da fé. Mas esse também é o Jesus histórico. Então, assim, vamos lá. Eu penso, Laura, que nós precisamos olhar mais para esse Jesus histórico, esse Jesus que se envolve com os marginalizados. Leonardo Boff, ele tem um artigo que ele é fantástico. Ele diz que a igreja, ela caiu na tentação de Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto. E o ex-padre Leonardo Boff, que eu leio tudo sobre ele, né, ele disse algo fantástico. Ele disse o seguinte, a igreja caiu na tentação de transformar o mundo a partir do templo, na tentação de transformar o mundo através do poder, que é tudo que Jesus não queria, e na tentação de querer transformar pedra em pão, vender milagre. A igreja hoje vende milagre, né? A igreja hoje quer ter o poder, né? E aí eu vou entrar na sua segunda leitura. E a igreja hoje, ela está perdendo o seu foco, né? Porque ela não entendeu Cristo, né? Eu diria para você que se Jesus voltasse hoje, eu não vou até Jesus, não. Acho que se Martinho Lutero voltasse hoje, ele faria uma nova reforma protestante, porque o protestantismo que nós temos hoje
né, ele está vendendo as indulgências plenárias que o catolicismo vendia no século XVI. Né? Quando surge a Reforma Protestante? A Reforma Protestante surgiu, né, porque a Igreja Católica estava acusada de vender um pedaço de terreno no céu. E a Igreja Evangélica, algumas igrejas evangélicas hoje, querem vender casa, querem vender carro. Traga a sua oferta que você vai ser fantasticamente bem agraciado. Isso nós, como Igreja Batista, nós condenamos veementemente. Isso não faz parte da nossa liturgia. E se um pastor batista cai nessa linha, nós chamamos de desvio doutrinário. Ele pode perder o seu ofício. Mas, enfim, mas ainda há muita coisa para fazer. Agora, vamos lá. Questão política. Como eu falei, a igreja perdeu o seu foco. A igreja caiu na tentação de Mateus capítulo 4. Vamos ler o artigo de Boff. E ele tem razão. A igreja quer transformar através do poder. Na Igreja Batista, a nossa orientação é que nós devemos respeitar as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Prefeito da cidade, autoridade constituída por Deus. Vereador da cidade, autoridade constituída por Deus. A Igreja Batista respeita a autoridade, mas a Igreja Batista não comunga com o Estado. Ela vive apartado. Hoje nós temos, eu diria que um retrocesso terrível e um perigo enorme. Quando o Estado promove uma religião, ele afeta as demais. O nosso Estado é laico. O país é laico de forma constitucional. Então, um governante ou uma linha não pode beneficiar uma linha, não pode beneficiar uma religião. Então, qual é o nosso entendimento? Que o sacerdote batista, ele não pode concorrer às funções de eleição. E se ele faz, ele não pode fazer do púlpito um palanque, né? Não pode. Ele tem que sair, deixar o sacerdócio, porque existe dois poderes. Um é o poder sacerdócio, que é poder pela palavra de Deus, né? Para os batistas, enfim, para as demais religiões, poder do seu sagrado dentro da sua cultura, dentro dos seus escritos, né? Enfim, dentro da sua teologia. E eu entendo também que não deve se confundir. E na Igreja Batista também não é diferente. Muito embora há pastores que queiram fazer isso. Há pastores batistas que se tornaram deputados estaduais, né? E eu veementemente sou contra. Eu penso que se você quer ser sacerdócio, você seja sacerdote. Se você quer ser político, seja político. Acho que as duas coisas não andam juntas. Se andar junto, no meu ponto de vista, é um desvio da função sacerdotal, ou é uma má utilização do seu poder sacerdócio dentro da questão política. Então, assim, o que nós entendemos como igreja? Cristo é a nossa autoridade espiritual, mas o Estado precisa ser respeitado. Nós respeitamos as autoridades. A igreja tem que respeitar as autoridades. Por isso que, inclusive, eu pedi para o Renato um ofício, logo no início da pandemia, que nos desse, que a OAB, que é um órgão, e a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa é um órgão de muita força, nos desse uma direção. Quando é que nós devemos abrir? Quando é que nós devemos fechar? O que é que as nossas autoridades estão nos dizendo? A Igreja Batista respeita as autoridades. O que a Igreja Batista, no meu ponto de vista, né, não deve respeitar vincular um candidato, né? Nós não temos um candidato, nós não direcionamos os nossos membros a votar em A e B, eles precisam ter consciência política e maturidade política para escolher. E eu sou contra todo e qualquer governo que se centralize na direção de que o governo é de Deus, ou coisa desse tipo, com a ligação de uma divindade. A teocracia já passou. Nós vivemos no Brasil democracia, né? E a democracia tem que respeitar todos os votos, porque nenhum presidente, aí me permita, nenhum prefeito, nenhum vereador vai ser eleito com voto só de evangélico, né? Ele precisa de voto de espíritas, precisa de voto enfim,
dos budistas e de todas as demais religiões. E o cidadão, quando ele vai votar, ele não vota com a sua fé, ele tem que votar com a sua consciência. Então, o Cristo, me parece que está bem distante desse ideal que eu vejo nos dias de hoje. Pastores subindo em palanque para defender uma bandeira, né, quando eu penso que ele poderia estar ali como cidadão, né, não como pastor. Espero ter respondido. Ótimo. Excelente, excelente. Eu só quero fazer, se me permitem, um breve comentário, que eu sou muito fã do Boff. Sim, ele se escreve como pensador, mas ele, para mim, é genial, né? Primeiro que ele é contemporâneo. Nossa, está aí, está por aí, né? E isso eu acho fantástico, porque nós, operadores do direito, principalmente, estamos acostumados, teólogos, então, nem se fala, né? A gente vai muito... A filosofia é muito importante na nossa vida, né? E a gente sempre remonta a tempos passados, e as pessoas acham que são coisas muito antigas e tal. E nós temos aí o nosso querido Leonardo Boff, que é um contemporâneo, é um filósofo, um teólogo, enfim, ele é genial e ele está aí andando pelas ruas, né? Parabéns pelas citações. Nossa, mais esclarecedor impossível. Excelente, excelente. Quanta coisa boa, quanta fala rica e quanta complementação mais do que pertinente, meu amigo e minha amiga. A pergunta, a indagação da Laura foi muito pertinente em buscar criar esse paralelo, né, de como esta personalidade, talvez a mais inspiradora e a mais impactante na história humana, tanto é que o nosso calendário se divide antes e depois do nascimento desta divindade, dessa personalidade, deste ser histórico e divino ao mesmo tempo. Nesse contexto, e usando a palavra da Laura, nessa toada, me diga o seguinte, meu amigo e pastor Nabor, para os católicos existe a Santíssima Trindade, onde se conecta ao mesmo grande mistério entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Como é a perspectiva da Igreja Batista e até mesmo dos protestantes, se você quiser também referenciar outro segmento, ou mesmo outros que você julgar pertinente na resposta, como é a perspectiva? Quem é Jesus Cristo ou Jesus o Cristo para os irmãos batistas? Muito bem. Cristo é considerado como o Senhor. Tem uma frase nas nossas declarações de fé que diz assim: a fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus. A fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus. A sua soberania emana da eterna divindade e poder, como unigênito Filho do Deus Supremo, de sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa. Sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita e santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Assim como os católicos, até porque a Igreja Batista, né, a cristandade como um todo, ela surge, né, dessa reforma protestante, que nada mais é do que uma ruptura com o catolicismo, né? Uma ruptura com o catolicismo. Em determinado momento, a reforma protestante entendeu que em alguns caminhos nós estávamos divergentes, enfim. Então, a base da Trindade é a mesma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o Pai, Jesus é o Filho enviado para salvar a humanidade, e o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo, né? Que habita dentro de todos nós. Eu vejo isso em outras religiões, né? Também, né? A única coisa que a Igreja Batista se diverge do movimento pentecostal é que lá há uma evidência muito forte ao Espírito Santo. É também chamada a Igreja Católica Carismática. Na Igreja Batista há meio que um equilíbrio, não existe esse movimento onde nós não damos essa, vamos dizer, essa força dentro da liturgia
emotiva, advinda do Espírito Santo, né? É uma igreja, a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira é uma igreja de culto tradicional, a sua liturgia é tradicional. Você vê um culto mais silencioso, se você participar de determinados grupos evangélicos, você vai ver que existe um grupo que a sua liturgia é um pouco mais barulhenta do que o outro, no seu sentido, do seu contato com o sagrado, né? Uns gritam mais, outros levantam, outros dão rodopios, enfim. Na Igreja Batista não tem esses movimentos. A Igreja Batista é um culto tradicional, né? É um culto muito formal, talvez porque a sua origem é meio que europeia, né? Ela surge exatamente advindo também da Igreja Anglicana, então isso lhe dá um culto mais formal, isso lhe dá uma liturgia mais engessada, né? Onde a reverência, aliás, existe esse termo, quando você está ali no culto batista, você tem uma certa reverência, porque você está na presença desse Deus, enfim, que é de fato aquele que recebe o culto, aquele que recebe a adoração, aquele que recebe toda a expressão. Então, é uma igreja, imagine você entrar numa igreja católica de culto, de uma missa mais tradicional, e você entrar numa igreja católica carismática. As liturgias são diferentes, né? Se você não experimentou ainda, experimente, você vai ver que a liturgia é muito diferente, né? Talvez, e é engraçado isso, você vê isso em todas as religiões, né? Inclusive, acho que dentro do Espiritismo você tem os movimentos mais emotivos e os movimentos mais formais, né? Enfim, isso é dentro também da mesma ótica da Igreja Batista. A nossa liturgia, nós cremos na Trindade, sim, acreditamos que Jesus Cristo é a autoridade, assim como dentro do catolicismo. A única coisa que nos diverge do catolicismo é que lá o Papa, né, ou líder espiritual, ele tem uma espécie de divindade inserida, né? O sacerdote batista não, ele é mais humano, né? Ele precisa ser mais humano. Se ele não for, a Assembleia o coloca, né? A membresia o puxa para a terra, né? Existe dentro do Estatuto da Igreja Batista o seguinte termo: o pastor servirá a igreja enquanto a igreja entender que ele serve para isso, né? Se a igreja entende que esse pastor está servindo de forma, vamos dizer assim, está correspondendo, o sacerdote batista, eu costumo dizer, né, ele vive numa corda bamba, né? Cada assembleia, ele pode, em qualquer assembleia, né, alguém pode levantar a mão e dizer: eu quero convocar uma assembleia extraordinária para nós repensarmos a postura do pastor. Convoca-se a assembleia extraordinária e ele pode estar demitido na semana subsequente. Então, o pastor batista, ele não é dono da igreja. E é isso que me chamou a ser batista. E eu já não conseguiria, assim, eu vejo, com respeito a todos os colegas, que de repente tem alguém me assistindo que é dono de alguma igreja. Eu não consigo conviver nessa vertente, porque eu venho desse catolicismo, onde o padre também não é dono da igreja, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Então, eu procurei uma igreja mais próxima dessa linha. Então, essa é algo que talvez responda a sua pergunta. Sim, respondeu brilhantemente, meu amigo. Antes de passar a palavra para a nossa amiga Laura aqui, eu gostei muito da sua fala, dessa questão da igreja ter essa liturgia um pouco mais, digamos assim, contida em comparação a outros credos, um pouco mais com movimento ali instaurado, como o paralelo perfeito que você fez entre a Igreja Católica e o seu movimento carismático, que tem toda uma conexão com o sagrado de uma forma mais efusiva, mais movimento, mais músicas, né, envolvidas ali. E dentre isso, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ao encontro da sua fala anterior, que é essa mesma questão, como você bem citou, o próprio movimento espírita e as suas ramificações, que tem um condão mais, assim, digamos, latino, mais africano,
mais pautado na localidade onde se encontra, né? Você acredita que essas características da Igreja Batista, por ser tradicional, por ser histórica, tem muito da influência inicialmente europeia, posteriormente americana, e em comparação com outros credos que têm uma questão vinculada ao movimento, vamos colocar assim, serem de origem de matriz africana, serem de origem da... Mesmo as religiões que ganharam um grande alcance no cenário latino-americano? Eu acho assim, eu acho que é total, assim, o que você está perguntando, a sua pergunta tem uma resposta, né? O que é muito bacana é que você não pergunta, você dá aula, né? Você já percebeu isso, né? Você é tão inteligente que você não consegue. Eu fico imaginando você fazendo audiência trabalhista, cara, seria fantástico, né? Você mataria qualquer preposto, não é? É pessoal, tenham amigos, viu? Façam amizades que os amigos acabam virando relações públicas do amigo, viu? Muito gentil, muito generoso, meu amigo. Não, e o que é interessante, vamos lá, vamos pontuar. Se você for numa igreja batista da África, se você for numa igreja batista africana, é interessante isso. Você tem traços daquela cultura africana. Isso é muito interessante, né? Eu já estive em Moçambique, né? E os traços da cultura de Moçambique estavam dentro da Igreja Batista, né? A vestimenta, as danças, os movimentos, porque a cultura africana, ela é muito peculiar, não é? Ela é muito peculiar, ela é muito dela, né? É muito seu, né? Então, você tem esses traços, sim. Eu penso que, mesmo com a formalidade da sua origem, a igreja acaba absorvendo um pouco dessa cultura, dessa cultura onde ela está inserida. Onde eu te dou um exemplo também. Se você vai numa igreja em Salvador, uma igreja batista em Salvador, que é uma igreja onde a cultura africana é muito forte, né? E talvez ninguém, os batistas da Bahia não vão admitir, mas qualquer um que nasceu naquela região gostaria de tocar no Olodum Mirim, né? Aqueles tambores do Olodum Mirim, né? Aquilo está interno no baiano, né? Eu costumo dizer, né? O baiano já nasce dentro daquela cultura. Então, assim, e foi muito interessante que eu vivi isso. Nós tínhamos uma igreja extremamente europeia e, de repente, começou a entrar traços da cultura. Por exemplo, hinos ou músicas com ritmo de axé, músicas com a percussão, né? Aquilo que se usava lá, e alguns diziam, vocês estão usando atabaque, né? Que está lá dentro do centro espírita, e foi uma assembleia de brigas, né? Porque um jovem levou um atabaque para dentro da igreja para tocar na hora do culto, né? Ele queria fazer, e você vê hoje, né? Com uma coisa muito comum, né? Você tem bandas de forró dentro da própria igreja batista, ou bandas, ou músicas de axé. Eu tive recentemente lá em Ilhéus, ali no sul da Bahia, e eu vi uma banda de axé dentro da igreja, né? E eu fiquei pensando, gente, né? Por que não deixaram eu fazer isso quando eu tinha 15 anos, não é? Por que me impediram, quando eu tinha 18 anos, de ter essa banda maravilhosa aí, tocando a cultura de axé ali dentro, enfim. De fato, assim, a igreja tenta segurar, mas ela sofre uma influência da sua localização, né? São Paulo, você tem, por exemplo, eu já tive aqui dentro da igreja batista, eu já vi cultos, onde o jovem me levou uma banda de pagode. Pastor, posso levar uma banda de pagode? Pode, né? E os caras tocando pagode na hora do culto, e aquelas pessoas dizendo, meu Deus, né? Mas nós temos traços. Então, a gente fica... Quando eu falo que nós temos uma cultura tradicional, mas o jovem você não consegue segurar, não, filho. Né? A juventude, ela tem
né, em alguns momentos, essas expressões. Então, eu penso também que, assim como as demais religiões, elas sofrem uma influência da sua, onde ela está inserida, né? Se você, eu imagino, não estou inserido, mas eu imagino que se você for em um culto umbanda, né, numa celebração umbanda em Salvador, e você vir em São Paulo, eu imagino que são diferentes, né? Alguns traços serão diferentes, porque a cultura lá é uma cultura que é outra. Por exemplo, os terreiros ali no sul da Bahia, né, toca até 5 horas da manhã e não está nem aí se vai vir polícia, se não vem, não é? Faz parte da cultura. E é interessante que o morador já se habituou. Ninguém vai ligar para a polícia, por favor, está tendo um centro espírita fazendo barulho aqui. Aqui em São Paulo você já não teria isso, né? A cultura paulistana é uma cultura que impõe um outro ritmo. Se você vai, por exemplo, né? Pode falar, doutora. A lei do Psil, lá acho que não tem. A cultura é diferente, então esses traços também serão diferentes, né? Então, eu penso que você tem duas questões. Você tem a influência europeia, você tem a influência africana, né, para essas religiões, e ela se mantém à base, mas ela sofre mutação na caminhada. E essa mutação tem a ver com o contexto em que ela está inserida. Nós temos aqui em Osasco, só para encerrar minha fala, é algo muito interessante. Nós temos um projeto chamado Cristolândia, é um projeto batista aqui de Osasco também. Ele é um projeto do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, está lá na Cracolândia, mas aqui em Osasco tem interessante. Nós temos esse projeto, que é uma casa de recuperação, e de vez em quando eu vou lá, aonde você fica esperando o morador de rua chegar. E ele chegou, usou o crack a noite inteira, e você abraça esse morador de rua, você dá roupa para ele, você dá comida para ele. E se ele quiser sair da rua, a gente dá um espaço para ele viver. E por um período, ele tem a oportunidade de 2 anos de tentar recuperar a vida. E nós procuramos emprego, nós damos uma condição social para ele. Mas aí você fala assim, nossa, que projeto fantástico. Os grupos fazem isso, né? Você tem tem vários outros grupos que fazem isso, enfim. Muito bem. E eu lembro bem que um jovem saiu da rua e ele foi para uma igreja. E ele sofreu de um contexto, um complexo muito grande, porque lá na igreja ele queria viver aquela amizade que ele tinha naquela casa, né? E eu tive que ter uma conversa com ele, explicar para ele que uma coisa é estar na casa de recuperação, outra coisa é estar dentro da comunidade. Na comunidade ainda existe aquele individualismo, né? Na comunidade, mesmo a solidariedade entre os membros, ali no grupo, ele estava entre os seus pares. Então, ele sofre, sim, eu acredito que a gente sofre muito com a cultura interna, e também sofremos com essa cultura externa, né? É isso. Brilhante, meu amigo. Laura, fica à vontade. A gente ainda vai usar nosso amigo aqui com todas as aspas e respeito. O Religare, como as pessoas que já nos acompanham e a quem está chegando, cabe esta afirmação, né? A gente costuma desenvolver sempre um evento que ele perpassa de 1 a 2 horas, dependendo do rumo da conversa. E com muita felicidade, os últimos programas têm todos batido próximo das 2 horas aqui. E como o assunto está muito instigante, muito saboroso, se o pastor, doutor e amigo não tiver outro compromisso, vamos manter essa nova tradição? O que você acha, meu amigo? Eu estou tranquilo. Separei hoje para vocês. Maravilha. Excelente. Laura, fica à vontade com a sua pergunta e indagação. Nossa, que bom, né? Que a gente tem mais um tempinho aí para explorar essa pessoa maravilhosa e que nos traz tanto saber, né? E o mais interessante, não é tão somente um saber teórico, um saber lido, né? É um saber vivido.
E isso faz toda a diferença. Eu vou explorar um pouquinho mais o nosso momento político-eleitoral, porque não há como não falar, né, de eleição, de política estando às portas de uma eleição, não é verdade? E Sim. eu tenho passado os olhos nas propagandas políticas e eu fiz uma observação que me levou a uma pesquisa. A quantidade de candidatos com títulos religiosos, bom, pastor, padre, enfim, né? Eu me assustei. Eu não vou citar aqui os números aos quais eu cheguei, porque eu achei, assim, não tive tempo de me aprofundar a ponto de citá-los aqui. Não quero citar números, mas posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que esses títulos religiosos estão... E aí, quando eu estou dizendo estão presentes, eu não estou dizendo São Paulo, Rio, não. Nós estamos falando de Brasil. Né? Estamos falando do Brasil, afinal de contas, as nossas eleições serão voltadas aos municípios, porque elegeremos agora prefeitos e vereadores, então é uma eleição que eu acho muito importante, porque é a eleição que está mais próxima de nós. Né? A gente, quando elege o nosso prefeito, o nosso vereador, a gente está lidando... vamos dizer, capinando o nosso quintal mais próximo da nossa porta, né? Limpando aquele pedacinho bem próximo mesmo da nossa porta. E eu realmente, caro amigo Nabor, me assustei com o número em que eu cheguei com essa questão de candidatos que são... o nome vem precedido de um título religioso. Sei que você já falou sobre isso aqui, mas eu gostaria de saber de você se você tem algum número, se você já percebeu isso com o seu conhecimento, não só cultural, mas o seu conhecimento como pastor, né, como líder evangélico, se há, dentro da sua comunidade evangélica, dentro da igreja, do seu segmento, alguma... você já disse que tem orientação sobre isso, mas se há alguma percepção, porque, na verdade, creio eu que a igreja evangélica em si, porque são muitas denominações, mas vem do protestantismo, né? Justamente porque o catolicismo, naquela época, estava cometendo muitas... confundindo muito o sagrado com a política, né? Houve aí meio que uma revolução, e aí houve as dissidências da Igreja Católica. Inclusive, dentro da própria Igreja Católica, nós temos aí várias não, mas algumas ramificações, né? Agora, me diga, essa pesquisa que eu fiz e que me levou a crer, me levou a perceber isso aí, foi notado pelo doutor Nabor como líder religioso, pastor Nabor? Enfim, eu tenho uma meta muito pessoal, né? É um mestrado em sociologia política, né? Isso é uma meta muito minha. Eu gosto dos movimentos políticos como um todo, né? Eu gosto de compreender essa relação igreja-política. Eu confesso que quando o Renato me trouxe para a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, eu passei a olhar a Constituição Federal com outro olhar, né? Até então, porque cada especialista na área do direito busca dentro da Constituição as bases da sua especialidade, né? Se eu perguntar para o nobre colega que está aqui, que é doutor, né,
na sua área criminalista, né, ele vai me dar vários artigos, né, da Constituição Federal que vai basear, né, as liberdades, as prisões, enfim. Eu tinha um olhar, Laura, muito específico para a área trabalhista, né, para direitos sociais, é uma área que realmente que eu gosto demais, me interessa. Mas quando a comissão nos convidou para ser integrante, eu passei a dar uma olhada com relação às questões da liberdade religiosa. E me causa pavor, e mais do que isso, me causa preocupação, de ver como os líderes religiosos, né, no Brasil cometem algo que, no meu ponto de vista, deveria ser penalizado, né? Porque manipular o voto de alguém em nome da fé, né, é antibíblico. A Bíblia fala assim, eu gosto da opinião da Bíblia, né? Você diz que gosta da Bíblia também. Em Mateus capítulo 22, 17 a 21, Cristo diz assim: diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não, né? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu ali os fariseus. E lhe disse: então, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. A minha resposta é essa: se nós deveríamos dar a César o que é de César, e nós deveríamos dar a Deus o que é de Deus, né? Isso é para todos os aspectos da política, né? A pessoa, quando ele está no seu ofício pastoral, ainda mais dentro da a sua obrigação é com a palavra, a sua obrigação é com a espiritualidade. O sacerdote da Umbanda, quando ele está à frente das suas liturgias, a sua responsabilidade é com os seus pares, a sua responsabilidade é com aqueles que são seus. O padre, quando está à frente da sua paróquia, a sua responsabilidade é com a divindade, que ele prega. As pessoas vão ali para buscar a palavra, para ouvir uma palavra de conforto. Enfim, todo mundo vai a um centro religioso buscando uma única coisa, aquilo que a gente oferece aqui, religare, né? As pessoas vão exatamente a uma religião buscar o religare. E o que é o religare? É eu me unir à minha divindade, né? Essa é a proposta. Religião, a palavra religião é unir, né? Eu uno o ser ao sagrado, né? Muito bem. Quando Cristo falou, dê a César o que é de César, né? Eu achei que ele foi muito feliz. Eu acho que a comunidade, eu sou contra, vamos lá, eu sou contra a bancada homossexual, eu sou contra a bancada espírita, eu sou contra a bancada evangélica, se é que você me permite, né? Eu penso que nós deveríamos estar ali para defender todos. Um sacerdote, um político batista, ele não representa os batistas, ele tem o povo brasileiro, né? Um governante, se você tem um que se diz cristão, ele tem que lembrar que a cristandade no Brasil não é 100%, não. A realidade da nossa sociedade, nós não somos 100% cristãos. Nós temos outras, né? Ele tem que lembrar que o país é laico, né? Enfim, imaginemos nós se Renato, como presidente dessa comissão, né, ele só quisesse na sua comissão pessoas da sua própria crença. Nós não teríamos direito de liberdade religiosa, né? Então, e é isso que tem afetado o cenário político evangélico no Brasil, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pastores utilizando do seu título pastoral, né, para se promover politicamente. E é natural, né? Se você pensar, você tem no Rio de Janeiro, né, um estado, eu acho que o melhor cenário é o Rio de Janeiro, né? Nós tivemos um governador evangélico, né? Nós tivemos a sua esposa também, né? E nós tivemos recentemente uma deputada, né, também, que está aí no cenário criminal. Nada muito agradável,
criminal, né? Tá lá na seara do, tá na seara do Renato, né? Eu não sei, me perdoa, doutora, não me lembro agora qual a sua esfera, se você é Prefeito criminalista também, enfim. Não, não. O prefeito também é É evangélico. criminalista O também. atual prefeito do Rio, Pois é, o atual o atual prefeito do prefeito é Rio é evangélico, e você só evangélico. está vendo isso, e você só está vendo escândalo. A gente só tem escândalo no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é Exatamente. prova de que o Rio de Janeiro é prova de que o fato de um cidadão ser evangélico não significa que ele será um bom político, né? O Não. Rio de Janeiro é prova disso, né? Então eu penso que nós deveríamos votar e aí aqueles que me ouvem, né? Não vote em alguém porque ele é pastor, não vote em alguém porque ele é padre. Vote em alguém porque ele tem um plano de governo, porque ele tem um projeto de governo, né? Na nossa Social, né? comunidade, não é um projeto social, né? Eu não posso nem dizer qual linha política eu sigo, porque certamente aquelas pessoas que são membros da igreja vai querer seguir o mesmo. Ah, o pastor vota lá, vou votar também. Então a gente omite literalmente o nosso voto, a gente esconde da comunidade. Né? Nós tivemos ano passado algo muito interessante. O pastor presidente, que é um jovem pastor, mas muito inteligente, o pastor Rafael, ele trouxe dentro da igreja, me convidou também para isso, diferenciar qual era o papel de deputado, qual era o papel de um governo, qual era o papel do presidente, qual era o papel do senador, sem dar bandeira, dizer vote em A e vote em B. Escolha você o voto. Então, é alarmante isso, e é pobre isso, Laura. É Eu pobre também acho. demais quando um partido político utiliza, né? Eu tive recentemente um convite de alguém, enfim, e a ideia era basicamente essa, né? Enfim, pelo fato de eu ser pastor, ser presidente de uma associação, assim, desculpa, eu represento a espiritualidade dessas pessoas. Eu não represento politicamente elas, né? Eu não posso dizer a elas em que elas devem votar, né? E eu não tenho aspiração de me tornar presidente, ou sei lá, de presidente, longe disso, me tornar político. Mas se houvesse, não tenha dúvida, eu me lançaria como advogado, me lançaria como, sei lá, Sim. como o Manuel Nabor, né? Nem como advogado, talvez eu faria como Manuel Nabor, né? O cidadão Manuel Nabor, que tem um projeto para o Brasil. Qualquer coisa longe disso não merece o meu voto, né? Qualquer coisa longe disso não merece meu voto. Né? Se o presidente ou um candidato a presidente, ou candidato a deputado, candidato a prefeito, ele se coloca como uma pessoa muito espiritual, não tem o meu voto. Né? Porque na política, como diz Marina Silva, né? Ela falou uma coisa muito interessante, e ela é evangélica, né? Paro para ela, como é que a senhora lida com as negociatas? Né? Ela falou assim, é simples, às vezes é melhor perder, né, ganhar perdendo, né? Enfim, não sei se ela é boa política ou má política, né? Mas eu penso que nós precisamos separar a figura política da figura espiritual, né? Se é padre, se é pastor, se o candidato vem com essa veemência, do meu ponto de vista, ele já não merece o meu voto. Né? Então, Não tem, talvez, nem o meu respeito. excelente sua exposição, Eu mas acho que eu eu, fui eu meio poderia. agressivo, né? Não, não, não. Eu chamo de veemente e direto. Eu prefiro essa definição, porque realmente a sua explanação foi fantástica. Mas eu poderia concluir, dentro de toda essa sua colocação, que o líder evangélico, seja ele de que vertente for, ele influencia seus fiéis, e aí, influenciando os fiéis, obviamente, a gente tem aí, de repente, uma canalização de votos para esse ou para aquele candidato, ou melhor, para essa ou aquele posicionamento político, e mais.
influenciando a vida das pessoas como um todo, quer seja municipal, em âmbito municipal, estadual e nacional? Influencia, né? Vamos pensar na Igreja Batista. A Igreja Batista ela é dividida assim, ela tem uma convenção batista nacional, assim, convenção batista brasileira, porque a convenção batista nacional é uma convenção de batistas pentecostais. Vamos pensar, a convenção batista no Brasil, né, é a reunião de todas as igrejas batistas do Brasil. Você tem as convenções estaduais e você tem as associações locais. Os vereadores buscam o apoio dessas associações locais, né? Os candidatos a deputado buscam o apoio dessa associação estadual, né? Dessa convenção estadual. E os candidatos a governo federal buscam o apoio dessas lideranças nacionais. Isso é fato, né? Se ele, lógico que ele influencia, né? Muito embora o que eu vejo é muito troca de favores, né? Ó, me apoia porque eu posso beneficiar a sua comunidade, né? Eu posso lhe dar imunidade de IPTU. Gente, a imunidade de IPTU é constitucional. Eu não preciso votar no vereador para ter essa imunidade, né? Ó, vota em mim porque eu te favoreço com alguma coisa, né? Com alguma questão. Isso é ruim, porque você tem um voto de cabresto, né? Você tem um voto vendido de forma indireta. E esse voto, de alguma forma, ele é trazido dentro do cenário evangélico com um versículo. Todos os pastores, líderes religiosos, que se candidatam, Renato, pode ter certeza que o versículo vai ser esse, Salmo capítulo 33, versículo 12, que diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Em outra tradução feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Essa frase eu já vi em banner de político. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só que o que a Bíblia estava narrando ali, na realidade, não era uma teocracia. Era uma ideia de feliz a nação em que Deus está governando essa nação, né? Em que Deus, de fato, está na direção. Mas não, Deus não precisa ser representado por um político. Deus precisa ser representado por um povo. Isso aqui é mais interessante. A força política não nasce de alguém, nasce do povo. Então, como seria bom se essa nação tivesse Deus no coração? Se as pessoas que compõem essa nação tivessem Deus no coração? Aí é uma inversão de valor. A pessoa se lança candidato dizendo, olha, Deus me quer como seu representante na terra. Agora, e o que é interessante, a reforma protestante surge justamente porque o Papa se dizia representante de Deus na Terra. Agora nós temos alguém que não só quer se tornar representante de Deus na Terra, como quer me representar. É o uso do poder a partir do templo. Não é? É o uso do poder a partir da sua religiosidade. Quer dizer, surge a reforma porque o Papa era Deus. O Papa é a representação de Deus na Terra, é a personificação da divindade. Os faraós do Egito tiveram essa expressão, né? Grandes nações na antiguidade, grandes reis, se você for analisar, o próprio Alexandre Grande e tantos outros, se manifestaram como representante de Deus. Vários imperadores romanos, como o próprio Júlio César e tantos outros, né, o próprio Dominicano, eles surgem com essa ideia de que são representantes de Deus na Terra. Então, assim, me parece que nós estamos reproduzindo a política romana, uma política traiçoeira, né, onde o sacerdote se utiliza do termo para se eleger. E o pior, o cenário brasileiro é muito mais cruel hoje, né, porque é aquela coisa, né, com todo respeito, quando um governante ele diz que ele é dotado de uma religião, o presidente ele é cristão,
legal. A minha pergunta é, ele vai me apoiar? Ele vai me trazer um salário digno? E minha família, que de repente tem alguém que não é cristão, será beneficiado? Então, eu fico preocupado com essas manifestações do sagrado a partir da política, né? E mais, toda vez que a igreja fez isso, ela só perdeu força, ela só escandalizou o mundo. Contundente, meu amigo, contundente, veemente e de forma alguma uma posição inadequada, muito pertinente, necessária, eu diria franca, uma posição franca, uma posição de um cidadão que ocupa o ministério de uma igreja e ocupa ali a responsabilidade pela sua comunidade, né? E essa tua trajetória maravilhosa foi uma noite, está sendo, aliás, uma noite muito especial em conhecer um pouco mais da Igreja Batista. E frente à sua fala, às suas respostas e também às brilhantes indagações da Laura, me veio um filme na cabeça. Na verdade, eu vou ter que compartilhar com vocês aqui, que esse livro do Dan Brown eu não li. Eu li o Código da Vinci e eu li o Símbolo Perdido, mas o Anjos e Demônios eu não li, e minha cunhada sempre me puxa a orelha, lê esse livro, o filme é ótimo, mas o livro sempre é superior em tudo, né? E nesse filme, eu vou dizer filme, porque eu não li o livro, não vou fazer essa menção, e nesse filme, na passagem do filme, no finalzinho, em determinado momento, sem dar spoiler, hein, quem não viu, hein? Em determinado momento, um cardeal chega no protagonista, interpretado por Tom Hanks, né? O Robert Langdon, o personagem, e diz a ele, né, que Deus é perfeito em sua infinita sabedoria e bondade. Todavia, a igreja é imperfeita porque ela é conduzida por homens, e homens são imperfeitos, né? E essa afirmativa, para mim, é muito interessante, que por mais que as pessoas busquem estar sempre em consonância com o sagrado, em algum momento, alguma liderança ou algum líder, ele pode sucumbir aos interesses, às questões regionais, às questões de influências da sua própria comunidade. Todavia, o método de se alcançar o sagrado por meio desse conjunto de crenças devidamente institucionalizado, ele é puro e íntegro, porque ele é uma possibilidade de conexão, de religare, né? Fazendo aqui mais uma menção, como o amigo Nabor disse perfeitamente. Então, partindo desse pressuposto, eu identifico, meus amigos, que a religião, como um formato de conexão com o sagrado, ela busca atingi-lo da melhor forma. E como foi bem levantado pelo Nabor e indagado pela Laura aqui nessa noite, com seus complementos, eu consigo ficar um pouco mais rico com a sabedoria de vocês, em termos desse conhecimento, dessa troca, desse compartilhamento aqui, protagonizado pelo nosso amigo Nabor, a respeito da responsabilidade do iniciado, em especial do sacerdote, quando conduz ali e promove o alimento espiritual à sua comunidade espiritual, seja ela a Igreja Batista, a Igreja Católica, os candomblecistas, os umbandistas, budistas, xamanistas, e todos aqueles que congregam o sagrado ao seu modo. E por isso essa noite fica mais do que especial. Hoje conhecemos a Igreja Batista pela perspectiva do amigo Nabor, do pastor Nabor, do doutor Nabor, e com as brilhantes indagações, complementos da amiga Laura aqui. Então, para mim, está sendo e foi uma noite maravilhosa. E como estamos aqui a 8 minutos de alcançarmos as 2 horas, eu vou solicitar que a doutora Laura faça as suas colocações finais, depois o nosso amigo Nabor, e vou partir para o encerramento. Muito obrigado, amigo Nabor, gratidão por tornar essa noite tão especial. Amiga Laura, fica à vontade. Bom, primeiramente, eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui na noite de hoje, né? Porque realmente foi uma noite especialíssima. Depois, agradecer ao nosso amigo Nabor, que tão gentilmente se propôs aqui estar conosco e que tanto esclareceu, né? Que tanto contribuiu
para que possamos, a partir de agora, né, pensar com muito mais clareza, com muito mais sabedoria, tendo em vista que foram colocadas aqui situações muito práticas, situações da vida diária, e que tanto podem influenciar no nosso dia a dia da nossa família, né? No nosso supermercado, na escola do filho. Então, isso creio que é de grande valia, é de grande contribuição social. Então, eu agradeço a você, Nabor, por essa aula, né, de vida e de sabedoria. É verdade. E que, bom, que sejam aqui, que muitos outros encontros possam se repetir com essa grandeza, com essa clareza de debate. Muito obrigada. E eu agradecer ao meu amigo Renato, que eu não poderia deixar de agradecer, por essa oportunidade, enfim, por tanta riqueza que tem nos trazido os nossos encontros e a nossa comissão. Obrigada a todos e boa noite. Por favor, doutor Nabor, pastor Nabor, amigo Nabor, faça a sua saudação final aqui e deixe o seu recado para os nossos amigos, aqueles que também têm interesse em conhecer um pouco mais da Igreja Batista, aqueles que têm interesse em adentrar os tempos religiosos da Igreja Batista, ou mesmo percorrer o caminho do iniciado na Igreja Batista. Deixe a sua saudação inicial, onde eles podem encontrar e acessar o seu ministério. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pela oportunidade dada pelo Religare, né? Eu lembro bem de um simpósio, Renato e Laura, onde eu participei ali na PUC, e estava, né, o Paulo Freire, né? Eu estava chegando em São Paulo em 95, estava o Paulo Freire, o Leonardo Boff e a Cecília Meirelles, né? E o arcebispo Dom Avelar Brandão de São Paulo. E o tema foi o sagrado e o diabólico. E perguntaram, então, para Paulo Freire, o que é o sagrado, o que é o diabólico? Paulo Freire disse, olha, o sagrado é a educação, o diabólico é a ignorância, né? A ignorância do saber. Perguntaram para a Cecília Meirelles, né? Ela disse, olha, o sagrado é a poesia, a beleza dos escritos, a ignorância, né, é desconsiderar a beleza dos poemas. Perguntaram também para Leonardo Boff, né, o que é o sagrado e o que é, né, o divino, né? Ele disse, olha, o que é o diabólico, né? Ele falou, o sagrado é o existir, né? Isso é fantástico, a vida é maravilhosa, né? O diabólico é morrer, né? E todo mundo deu risada, né? E naquela época a teologia da libertação estava em alta, enfim, e ele falou assim, mas sempre há uma libertação, porque há vida depois da morte. E o Dom Avelar Brandão, já falecido, né? Perguntaram para ele o que é o sagrado e o diabólico. Ele falou, o sagrado está além da igreja, né? E o diabólico, né, é engessar uma religião. A partir dali começou o meu pensamento sobre sócio-religioso. Então, eu diria para você, você que está do Religare, você que nos ouve, né, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de política, o que é o sagrado? Laura, o sagrado é o voto consciente. O diabólico é o voto de cabresto, né? É o voto manipulado, isso é diabólico, isso é ignorante, isso não pode coexistir. E a Igreja Batista não comunga com isso, tá? Os princípios batistas não comungam com isso. E se tiver um pastor fazendo isso, ele está indo de contra as nossas bases, ele está indo de contra o nosso pensamento macro. E eu concluo aqui também dizendo o seguinte, se você, lógico, quiser conhecer a Igreja Batista,
Entra no site da Convenção Batista Brasileira, lá tem todo um histórico. Eu sou membro da Igreja Batista Central de Carapicuíba, aqui no centro de Carapicuíba, mas eu sempre digo o seguinte, Renato, se você quer encontrar o sagrado, procure uma igreja perto da sua casa, né? Aí perto da sua casa tem uma igreja, né? Do lado da sua casa, né? Nós não pregamos bandeira, né? Eu não tenho uma bandeira aonde as pessoas podem ter, mas eu quero agradecer demais, né, a oportunidade que temos, né, de estarmos aqui juntos e podermos continuar essa bandeira do Religare. Renato e Laura, parabéns, vocês são fantásticos. Sou muito feliz de participar desse grupo e espero poder ter contribuído aí com alguma coisa. Com certeza contribuiu e foi uma noite muito especial. E agora, com as devidas contribuições da amiga Laura, do amigo Nabor, pastor Nabor, nessa noite aqui, trazendo uma elucidação acerca desse conjunto de crenças formidável. E o Religare, acredito que nessa noite atingiu a sua finalidade em mais uma oportunidade, em conhecermos um conjunto de crenças pelo iniciado, pelo sacerdote, e também conhecer um pouco da sua trajetória e conhecer o que levou esse ímpeto vocacional a assumir esse ministério. Isso humaniza os conjuntos de crenças e também nos faz admirar ainda mais as pessoas, como já admirávamos, né? Então, nessa noite tão especial, me despeço de você que nos acompanha aqui, que perdurou até esse momento. Gratidão por nos possibilitar trazer pessoas tão maravilhosas como o Nabor e a Laura para deixar essa noite saborosa. E nos encontramos na próxima quinzena com mais um conjunto de crenças formidável para enfrentarmos a intolerância e assim promovermos a liberdade religiosa. Um beijo no coração de todos e todas que nos acompanham e me despeço agora. Tchau, Nabor. Tchau, Laura. Até logo. Tchau. Tchau, Laura. Tchau, Renato.